Oi gente, tudo bem? Eu, o Matheus e o Gabriel vamos conversar com vocês um pouco sobre o tema da redação de 2018 da FUVEST, que é: devem existir limites para a arte? E para a gente conseguir conversar um pouco melhor sobre esse tema, eu e os meninos elaboramos uma tese, inserimos ela numa introdução e a partir disso desenvolvemos dois argumentos, certo? Então eu vou ler aqui com vocês a nossa introdução, secar ela e explicar o que a gente pensou para fazer a construção dela. E em seguida, a partir disso, os meninos vão discutir os argumentos que a gente montou, certo? Vamos à introdução. Marcel Duchamp e a sua obra são a perfeita alegoria de como uma maior liberdade artística foi conquistada através do questionamento das ideologias vigentes, possibilitando a arte alcançar um novo patamar no que configura sua importância revolucionária. Contudo, há um crescente e nocivo movimento de repressão à arte, que visa limitar a sua capacidade de promover transformação social. Pautar essas restrições na moralidade e não nos aspectos éticos e direitos humanos mostra-se prejudicial à medida que inibe a essência da produção artística. Bom, essa é a nossa introdução e vamos conversar um pouco sobre as partes que a compõem, certo? A gente já começa falando sobre Marcel Duchamp e a sua obra. Como o próprio texto diz, a gente está usando ele como uma alegoria do movimento vanguardista do século XX e principalmente das conquistas desse movimento em relação à liberdade artística. Ou seja, como as vanguardas do século XX conseguiram avançar, principalmente no quesito de expressão através da arte, e de como a arte parou de ser vista como algo estético, e a gente vai falar disso mais pra frente. Contudo, a gente também coloca aqui que a maior liberdade artística que foi conquistada durante o século XX, ela não é incontestável, ou pelo menos não é incontestada. Muitas pessoas, e a gente fala aqui de um movimento popular quase, que vai contra essa liberdade artística e que visa restringir de alguma maneira a arte, a expressão artística, baseado na moralidade ou do indivíduo ou de um grupo maior, mas basicamente em princípios que não são éticos. E aí a gente conclui a nossa introdução com uma tese bem explícita, falando que pautar a restrição ou a não restrição à arte simplesmente na moralidade de alguém ou de um grupo no qual esse alguém está inserido é prejudicial, porque impede que a arte realize o seu papel fundamental de transgredir, de gerar questionamento, como é o caso das vanguardas que a gente citou com o Duchamp. Essa é a nossa introdução e nela a nossa tese. A partir disso a gente desenvolveu dois argumentos e eu vou passar para os meninos agora, eles vão conversar um pouco melhor sobre como a gente fez isso. Valeu! Bom, gente, tendo em vista então o tema que a gente está tratando e a tese que a gente desenvolveu sobre ele, vamos começar agora a tecer a nossa linha argumentativa, e o argumento que a gente desenvolveu em primeiro lugar foi o seguinte: embora pensadores como Kant defendam a apreciação desinteressada da arte, essa ideia foi concebida num momento histórico em que seu valor estético era preponderante. Na modernidade, porém, algumas obras transcendem a intenção meramente estética, provocando no observador a reflexão crítica, que só pode ser alcançada ao subtraí-lo de sua zona de conforto. Assim, restringir a expressão artística em função de seu caráter polêmico demonstra recusa à tentativa de compreender seu verdadeiro sentido e impede o autor e o público, respectivamente, de transmitir e receber a crítica desejada. Bom, esse é o primeiro argumento que sustenta a nossa tese, que, como vocês já sabem, é de que a arte não deve ser limitada. E como que ele foi construído? Primeiro a gente traz o pensador Immanuel Kant e sua teoria de apreciação desinteressada da arte, porém a gente traz ela como base para uma contra-argumentação, que é a seguinte, de que na atualidade, na modernidade, a arte já não é baseada somente em princípios estéticos, e parte da essência da arte atual é de realmente provocar o observador e provocar a sua reflexão crítica. Fazendo essa contra-argumentação, a gente já insere na nossa redação um elemento muito importante nas redações da FUVEST, que é a apropriação produtiva de um elemento da coletânea. Porque se você pegar o primeiro texto motivador da coletânea dessa proposta, você vai encontrar o seguinte trecho: contudo, algumas obras de arte fogem do conceito de retratação do belo e do sensível, parecendo terem sido feitas para chocar e causar polêmica. Então, é exatamente essa ideia que a gente traz no texto, de que não está só mais no belo e no sensível. Ela traz essa intenção de provocar polêmica para provocar reflexão crítica.
Tendo construído essa contra-argumentação, a gente conclui a linha lógica do argumento, falando que se você limita uma obra ou a arte no geral que traz essa reflexão crítica, você está impedindo que essa reflexão aconteça, seja por impedir o autor de transmitir ou por impedir o público de receber. E você também está se recusando a entender o verdadeiro significado. E isso, por consequência, é algo ruim, já que você não promove uma reflexão acerca de um status quo que não necessariamente é bom e não promove a mudança. Bom, esse foi o nosso primeiro argumento. O segundo agora o Bilo vai desenvolver com vocês. Enfim, agora que o Cavini e o Miguel já falaram, o Miguel ele deu uma introdução do trabalho, o Cavini ele explicou o primeiro argumento, eu vou explicar nosso segundo argumento, eu vou ler ele e falar sobre a nossa ideia, o que direcionou a gente para ele, que fez a gente escrever ele dessa maneira. E então, esse é o nosso segundo argumento. Essa liberdade artística ainda não é garantida somente por uma convenção social ou dialética, mas também legalmente. Segundo o artigo 5º da Constituição Brasileira, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Desse modo, a manifestação da arte jamais deve ser censurada, sendo necessário apenas o controle da faixa etária do seu público consumidor e a inibição de obras que possam violar os direitos humanos fundamentais para o regimento da sociedade. Certo? Esse é o nosso argumento e essa é a nossa ideia. E por que a gente fez ele dessa maneira? A gente queria dar um tom mais jurídico para o nosso argumento, um ponto que caia na legislação brasileira, caia na Constituição. Então a gente citou o artigo 5º. A gente falou que é livre a expressão da atividade intelectual, seja ela científica, artística, qualquer maneira, tem que ser livre. Não deve haver censura numa sociedade democrática, que se preze. E a gente também disse depois que deve haver também um pontinho a ser seguido. Você não pode nunca ferir os direitos humanos. Você não pode fazer uma arte racista, você não pode fazer uma arte que pregue o ódio contra uma determinada categoria ou a um povo. Isso não pode acontecer, esse deve ser o único limite para a arte. E, além disso, a gente citou que, como nos cinemas, por exemplo, programas televisivos, que também é arte, tem que haver um direcionamento de público. Uma criança ela não pode simplesmente entrar num espetáculo ou numa arte, numa exposição que seja feita para maiores de idade. Isso pode afetar a criança e existe muita polêmica acerca disso, mas a gente pensou nisso se baseando também no que já fazem com o cinema, por exemplo, que você não pode entrar lá sem autorização do seu pai, ou se for para maiores de idade, você realmente não pode entrar, com ou sem autorização dos pais. Então, esse é o nosso argumento. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa argumentação, da nossa introdução, e obrigado. Tchau, tchau.